Beleza, pessoal? Hoje é a nossa segunda aula e nós vamos continuar falando de cultura organizacional. Hoje nós vamos começar falando sobre os níveis de cultura, né? Eu vou colocar o PowerPoint aqui para vocês, para a gente já começar trabalhando. E aí, beleza? Bom, vamos lá. Nossa cultura organizacional, segunda aula, níveis. Quando nós falamos de níveis de cultura organizacional, é importante, importante, é ilustrativo você lembrar de um iceberg. Ó. Coloquei a foto de um iceberg aí para vocês, onde só uma pequena parte é vista, né? Está do lado de fora. O restante está tudo debaixo d'água, né? Então, da mesma forma, a cultura organizacional, algumas coisas estão à mostra, que as pessoas conseguem ver e conseguem identificar. Outras coisas não, outras coisas estão escondidas. Aliás, a maior parte está escondida, né? O primeiro nível nós chamamos de artefato, né? É a parte visível de uma cultura. Então são uniformes, a arquitetura, as regras postas, como as regras são colocadas numa determinada organização. Então, é o que é visto. Então, imagine que vocês estão andando na rua, de repente vem algumas pessoas vestindo o mesmo uniforme. Pode ser de uma escola. Você consegue identificar ali que aquelas pessoas fazem parte de uma organização, né? Por exemplo, se você entrar numa loja do McDonald's, a arquitetura da loja já demonstra a cultura, né, da organização. São formas que as pessoas conseguem visualizar a cultura, tá? O segundo nível é chamado de valores compartilhados. Já é a parte invisível da cultura organizacional, né? Então, são aqueles pensamentos que são enraizados, né? Mas que justificam os comportamentos. Eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês da burocracia. O que é burocracia? Burocracia é as etapas que algo deve passar de forma a ser conferido aquilo que já foi feito. Então, por que isso? Né? Por que você, quando... Vamos pensar aí numa burocracia. Você quer abrir uma empresa, né? E para abrir essa empresa... Não, vou dar um exemplo melhor para vocês de burocracia. O imposto de renda. Quando você declara o imposto de renda, né? Para que ninguém sonegue imposto, por exemplo, são cruzadas informações. Então, eventualmente você cai na malha fina para explicar alguma coisa. Não basta você dizer assim, olha, eu ganhei X e vou pagar tanto de imposto de renda. Não, é tudo verificado. Um outro exemplo de burocracia, não basta você assinar um documento. Muitas vezes ele precisa ter a firma reconhecida no cartório, ou seja, o cartório dizer que foi você mesmo que assinou. Por que isso? Porque quando a burocracia foi criada, a ideia era evitar que as pessoas tenham vantagens ilegais, né? Então, por exemplo, assina um contrato e depois diz que não assinou, aí você cria a burocracia de levar para um tabelião, para o tabelião colocar um carimbo e um selinho lá dizendo realmente quem assinou foi o fulano, então ele tem que cumprir o contrato. Então, ora, o pensamento, né, no caso da burocracia,
de evitar que as pessoas sejam enganadas, né? O pensamento do medo de ser enganado justifica o comportamento de exigir um carimbo, de exigir um selo, né? Outra burocracia, prova de vida, né? Então, o aposentado ele precisa fazer prova que ele está vivo. Por quê? Para que vai que ele morre e os herdeiros ficam recebendo. Tá vendo? A burocracia, ela existe, ela é justificada para evitar que outras pessoas se locupletem, para evitar que outras pessoas ganhem vantagens indevidas, né? Então, essa é a ideia. É claro que aqui a burocracia é um exemplo, mas o que eu quero dizer para vocês é que esse pensamento de vou ser enganado, não posso ser enganado, as pessoas querem enganar, criaram uma burocracia. Então, dentro da empresa, vamos pensar dentro de uma organização, o próprio cartão de ponto, né? Por que eu preciso do cartão de ponto? Para comprovar o quê? Que as pessoas chegaram no horário? Mas se elas efetivamente chegaram, né? Ah, mas ela pode não chegar no horário e falar que chegou. Tá vendo? É a burocracia que vem para demonstrar, para justificar um comportamento. Então, esse é o segundo nível, são valores compartilhados, tá? O terceiro nível, nós chamamos de pressupostos básicos. É a parte, também na parte invisível da cultura organizacional, são crenças praticamente inconscientes, né? Às vezes ocultas, às vezes as pessoas nem sabem que tem aquelas crenças. Eu vou trazer como exemplo preconceito. Mas aí eu também vou pedir para que vocês afastem o preconceito do termo preconceito. Simplesmente tratando como um conceito pré-estabelecido. É claro que eu tenho conceitos pré-estabelecidos que são ruins, e eu tenho conceitos pré-estabelecidos que são bons, né? Então, vou te dar um exemplo de um conceito pré-estabelecido que são bons, né? Porque o ruim a gente pode falar em números aqui que vocês já conhecem. Eu acredito que você não tenha sido picado por uma cobra, mas existe um conceito pré-estabelecido que as cobras podem matar. Então, quando você vê uma cobra, esse conceito pré-estabelecido, esse preconceito faz com que você se afaste da cobra, né? Então, dentro de organizações, você pode ter conceitos pré-estabelecidos ou preconceitos, né? Eles incomodam muito mais quando eles são negativos, ok? Né? Imagine não demitir alguém em razão da sua crença, em razão da sua orientação sexual, em razão do time de futebol que torce, né? Então, são fatores, né, que às vezes a pessoa nem entende que aquilo está acontecendo, mas está enraizado. Lembram que na primeira aula nós falávamos assim, na nossa aula presencial, que a nossa cultura, ela meio que não lida muito bem com as pessoas que ganham dinheiro, e mesmo que inconsciente, por vezes nós não queremos, falamos que queremos o dinheiro, mas às vezes inconscientemente nós não queremos. Como assim, professor? Explica melhor. Imagine que alguém te ofereça uma posição, um aumento de salário muito bom e uma posição de muita responsabilidade. Muitos de nós pararemos para pensar, será que eu vou, né?
Por quê? Às vezes, de maneira consciente, pensamos, não estamos preparados para isso. Mas se você foi convidado, a pessoa que convidou entende que você está preparado, né? Muitas vezes é o medo da responsabilidade, é o medo de ganhar dinheiro, de ter sucesso financeiro, né? Porque sucesso não é só isso, é muito mais, né? Portanto, o que eu quero que vocês vejam? Se um indivíduo dentro de uma organização não tem homens ou não tem mulheres, né, em posições de comando, é tão estranho uma empresa que tenha só homens numa posição de comando como uma empresa que tenha só mulheres, né? Talvez naquele que escolhe os postos de comando esteja presente aí um preconceito ligado a homens e mulheres, homens ou mulheres, né? O que não implica, e aí esse é um ponto interessante, falando muito mais sobre preconceito, o que não implica na presença necessariamente, né? E o que não implica também como eu posso dizer para vocês, na questão de, olha, na nossa sociedade nós temos metade homens e metade mulheres. Então, metade dos postos de comandos tem que ser de homens, metade dos postos de comandos tem que ser de mulheres. A imposição é ruim. Isso deve ser muito parecido, claro que sim, de uma maneira natural, né? Eu pessoalmente, eu entendo assim que toda reserva imposta, ela combate um efeito e não uma causa, né? Então, se eu digo assim, olha, eu preciso 50% dos homens são 50% das pessoas na sociedade são homens, 50% são mulheres, aproximadamente. Então, se eu tenho 4 empregados, 2 tem que ser homem, 2 tem que ser mulheres. Se eu tenho 2 pessoas num posto de comandos, 1 tem que ser homem, 1 tem que ser mulher. Não necessariamente. Às vezes, no momento ali, você tem mais homens, no momento você tem mais mulheres, né? O que não pode deixar que esse preconceito se manifeste, né? Que o preconceito não se manifeste, que o preconceito esteja presente, né? Então, eu só tenho homens porque eu acho que o lugar de mulher é na cozinha. Não, isso não, entendeu? Ou tem a maioria de homens porque eu acho que o lugar de mulher é na cozinha. Não, né? Isso não pode. Mas, eventualmente, você tem mais homens por uma questão do momento, aconteceu, naquele processo seletivo, a pessoa mais adequada era um homem, né? O que eu quero dizer para vocês? Que dentro de qualquer organização existem pressupostos básicos. Dentre todos eles, um é o preconceito, né? O preconceito pode ser bom, o preconceito pode ser ruim, tá? E, em se tratando aí de preconceito ruim, o que eu digo é evitar rótulos, porque o próprio rótulo já é um preconceito, né? Então, esses são os 3 níveis. Eu tenho aí o nível dos artefatos, onde é a parte externa, a parte que todo mundo vê. Eu tenho os valores compartilhados, que são aqueles que justificam o comportamento, e eu tenho pressupostos básicos, aquele que a pessoa às vezes nem sabe que tem e tem que lutar de uma maneira ferrenha contra aquilo, porque aquilo está dentro da pessoa,
há anos, desde que nasceu muitas vezes, tá? Ultrapassados os níveis, nós vamos pensar o seguinte: como é que nós vamos transmitir a cultura organizacional, né? Ela pode ser transmitida por histórias. Então, a história do fundador, né? Olha como nasceu a Honda. Olha, o fundador fez isso, né? A história de como nasceu a organização, porque muitas vezes aquilo faz parte da cultura organizacional, né? Olha, lá atrás a organização nasceu com esse objetivo e isso nós temos que levar enquanto a organização existir. Ok, né? Então isso é passado como através de histórias, né? Outra forma de transmissão são os rituais, né? Que são sequências de atos que reforçam uma conduta. Então, por exemplo, vamos lá. Uma colação de grau, né? A pessoa faz o juramento, né? E ela cola o grau. É um ritual, né? Um ritual de passagem, né? Que reforça aí, ela está trocando essa posição. Símbolos, né? São rituais, são convenções não verbais que demonstram a cultura organizacional. Ela pode ser desde a disposição da sala, se é uma organização que tem um espaço amplo e as pessoas trabalham sem salas, ou uma disposição onde são salas fechadas, você pode ver parte da cultura organizacional. Mas não só isso. Quando você fala no exército, por exemplo, as patentes elas estão no braço. É forma das pessoas reconhecerem, né, os níveis daqueles que fazem parte da organização. A linguagem, né, a forma de falar naquela organização, as gírias próprias daquela organização, né? Por exemplo, quem trabalha aí com uma organização, por exemplo, como o SAMU, né? Então, existe um jeito de falar, a comunicação via rádio é muito comum, então existem as gírias, eu vou chamar de gírias, mas não seria necessariamente, né? Então, é a forma de falar que você utiliza no rádio, né? No rádio de comunicação. Ela distingue também a cultura organizacional. Cerimônias, né? Cerimônias são eventos onde acontecem os ritos e rituais. Então, lembra eu falei da colação de grau? Você tem a cerimônia de colação de grau, né? Então, dentro das organizações, elas podem ter cerimônias, né? E naquelas cerimônias são feitos rituais e ritos, né? E aqui dá para ver que rito também é uma sequência de rituais, de forma a reforçar a cultura, transmitir a cultura aos novos, né? As pessoas que estão chegando, que elas vão compartilhar daquela cultura, ok? E os ritos, os tipos de rito? A última coisa que nós vamos estudar hoje são os tipos de ritos, tá? Então nós temos aí, primeiro tipo de rito, rito de passagem, onde há mudança de papéis. Então, quando, por exemplo, dentro do exército alguém muda de patente, a troca de faixa nas artes marciais, por exemplo, no karatê, a pessoa, né, passa de uma faixa para outra, existe um rito de passagem, né, que é parte da cultura organizacional. Um rito de degradação, aquele que reforça a desaprovação de algo. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês
A pessoa que cometeu um crime, por vezes ela é julgada num júri. E naquele júri é reforçado ainda mais a desaprovação da sociedade pelo ato praticado, né? Também temos aí ritos de confirmação, ele é ao contrário da degradação, ele reforça a aprovação de algo, né? Então, por exemplo, eu posso ter um rito de funcionário do mês, empregado do mês, que algumas empresas têm. Quando atinge alguma meta, tem uma bonificação, alguma coisa, né? São ritos de confirmação. Olha, você foi muito bem, né? O rito de renovação está muito presente naquelas organizações mais progressistas, né? Mais adaptativas. É uma forma da organização reformular algo. Por exemplo, orçamento participativo. Então, a organização vai gastar o seu orçamento de alguma forma, né? Vai empregar o seu orçamento em alguns lugares, mas existem participações de terceiros, de colaboradores, seja lá de quem, para trazer novos olhares, né? Com relação a esse orçamento, para investir em novos projetos, em novas ações, né? Então, daí o rito de renovação. Então, é o caminho a seguir para fazer isso. A redução de conflitos, os ritos de redução de conflitos são ritos que buscam o equilíbrio social. Por exemplo, aliás, o equilíbrio também pode ser organizacional. A audiência de conciliação, quando existe um processo, existe uma audiência de conciliação, onde as partes podem, por vezes, se conciliarem, né? Não necessariamente uma parte aceitando o que a outra quer, mas chegando no meio termo e reduzindo os conflitos, tá? E, por fim, o rito de integração, que normalmente ele ocorre fora da organização, não necessariamente da organização física, né? Mas fora da função organizacional. Por quê? Porque elas servem para reduzir a tensão do ambiente de trabalho, né? Então, você tem uma confraternização de fim de ano, né? Você tem um evento, né? Que ele pode trazer uma mistura de rito de confirmação, de integração. Você tem uma festa porque atingiu metas, né? Então, esses são ritos, né? Dentro aí da cultura organizacional, que são formas, né? Esses ritos são formas de transmitir a cultura organizacional, né? Por quê? Porque os jovens, quando entram numa determinada organização, eles precisam adquirir a cultura daquela organização, e isso tem que ser feito de alguma forma, né? Então, imaginem vocês uma pessoa que chega numa organização e naquela organização, por exemplo, ele não sabia, mas o vendedor que mais vendeu ganhou uma viagem. Opa, eu tenho aí um rito de confirmação, né? E aí ele, entendi que nessa empresa a cultura é de premiação, é uma cultura de confirmar, é uma cultura de bonificar aqueles que têm resultados. E essa cultura vai sendo aprendida e vai sendo aplicada dentro da organização, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou deixar para vocês aqui a frase da aula, né? Que é de Cícero, que diz o seguinte, não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Sim, nós não somos depósito de sabedoria, depósito de conhecimento. É preciso pôr em prática. Não adianta você tomar as decisões da sua vida sem aplicar a sabedoria que você adquiriu, tá? Pensem nisso,
coloquem a sabedoria de vocês em prática, aproveite e faça atividade, né? E é isso aí. Por hoje é isso. Pessoal, obrigado da atenção de vocês. Até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau.